Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar de mercado da bola, porque meus amigos do portal Threads, eles chegaram e deram a informação que o Atlético está interessado no zagueiro do Independente Del Valle, o Richard Schank. Um zagueiro que tem boas qualidades, tá? Vamos separar essa primeira parte do vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o jogador, porque sempre que sai um nome, o torcedor quer entender se faz sentido ou se não faz sentido. Vou pedir para deixar o like, vou pedir para se inscrever no canal, esse processo me ajuda demais. E óbvio, se você puder virar membro do canal, me ajuda de maneira ainda maior. Mas sobre o Richard Schank, é um zagueiro que eu acho que tem vários atributos que ajudariam bastante dentro do cenário do Atlético. Primeiro de tudo, um zagueiro rápido, de boa mobilidade. Acho que na temporada passada a gente sofreu muito por ter dois zagueiros mais pesados. Então, se você tem Richard Schank e se você tem Léo Pelé, você tem uma zaga que está acostumada a ter essa responsabilidade para iniciar construindo bem o jogo e também uma zaga que sabe jogar em alta e tem boa capacidade de recuperação. Um zagueiro que tem uma experiência em um time que vem frequentando competições internacionais com certa constância, que é o Independente Del Valle. Um zagueiro que vem num papel de liderança no Independente Del Valle, sendo capitão em vários momentos. Um zagueiro que, como eu falei, tem boa capacidade de construir, tem boa capacidade no 1 a 1 individual, que eu acho que é um ponto a ser levado em consideração. Então, acho que é uma boa opção, uma opção criativa. Acho que o Richard Schank é um jogador que chegaria para somar. Mas eu tenho alguns pontos sobre, não o Richard Schank, mas sobre o problema defensivo que o Atlético tem hoje, e acho que de certa forma a gente está personificando muito no zagueiro. Óbvio que elevar o nível das nossas opções de zaga é algo necessário, é algo importante, é algo que eu acredito que a gente tem sim que apostar. É algo que eu acho que a gente tem sim que acreditar que a partir disso a gente vai melhorar naturalmente o nível defensivo e vai evitar que a gente cometa erros, por exemplo, como a gente cometeu os erros do último jogo contra o Andraus. O Matheus Felipe comete um erro ridículo, sabe? Então acho que é um ponto a ser levado em consideração. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que hoje o grande problema defensivo do Clube Atlético Paranaense não está exatamente na zaga. Acho que hoje o grande problema defensivo do Clube Atlético Paranaense é a quantidade de transições que a gente oferece durante o jogo. É o fato da gente ter uma dificuldade muito grande de fazer essa transição ofensiva e isso permitir que a gente que a gente se obrigue a correr para trás a todo momento. Basicamente, a gente chega com o zagueiro até o meio-campo, o volante não se apresenta para jogar. O zagueiro acaba errando passe e forçando uma bola. O time adversário vem no contra-ataque, o time adversário vem no contra-ataque, o time adversário vem no contra-ataque. Então, enquanto esse for o nosso cenário defensivo, eu acho que a gente vai continuar sofrendo, trazendo o Richard Schank, trazendo o Igor Rabelo, trazendo, porra, o Gil, trazendo qualquer zagueiro. Então, eu acho que a gente precisa de uma melhora coletiva. O grande problema defensivo do Atlético é ainda não ter essa mudança de zonas do campo da melhor maneira possível. Da maneira que não expõe a defesa do Atlético. Eu acho que é até interessante você trazer um zagueiro com boa capacidade de recuperação. Eu acho até interessante a gente trazer um zagueiro com boa capacidade de correr para trás. Acho fundamental a partir do momento que a gente tem esse problema. E acho que o Schank se enquadra muito em um perfil de jogador que pode nos proteger mais de um problema muito claro do que os zagueiros que tem aqui, principalmente o Matheus Felipe. Mas eu acho que esse problema vai continuar expondo, vai continuar potencializando uma defesa completamente instável ao longo do ano. Não dá pra gente personificar a solução em um nome. O Atlético precisa se defender melhor como um todo. E acho que, por exemplo, com a formação original da equipe com Raul e Filipinho, a gente tem uma entrada da área muito mais protegida do que a gente tinha na temporada passada. E eu acho que no final das contas isso acaba tendo um peso relevante. E no final das contas isso acaba tendo um peso importante, sabe? Mas se você for parar pra pensar, não é só isso que vai fazer o Atlético ter uma defesa sólida. É o que eu sempre falo. Não adianta a gente personificar soluções e personificar problemas. Futebol é um jogo coletivo. E hoje o problema da defesa do Atlético é um problema coletivo.
Acho que a gente precisa cuidar sim de individualidade. Acho que a gente precisa garantir sim material humano. Eu volto a dizer, pra mim o Schank é um jogador que encaixa muito bem no grande problema do Atlético para tentar resolvê-lo da melhor maneira possível. E é um jogador que encaixa muito bem, até pensando na estratégia de jogo do Maurício Barbieri, sabendo jogar em alta, sabendo correr para trás, sabendo construir bem. Só que, a partir do momento que a gente tem zagueiros que constroem melhor que volante, a gente vai estar sofrendo o tempo inteiro. A gente vai estar sofrendo o tempo inteiro. Então, o meu grande ponto é trazer o Richard Schank, maneiraço. Maneiraço. Quem dera que, porra, daqui pra frente a gente consiga manter esse nível de zagueiro como um perfil de jogador que o Atlético tem como piso, a partir dele. Mas precisa de mais. O meu grande alerta em relação ao Richard Schank é que precisa de mais. Mas acho que é um primeiro passo fundamental e acho que é um passo importante a gente saber que a gente precisa de uma opção sólida. A aposta no Rodrigo Caio não era uma opção sólida. O Schank é uma opção sólida. E óbvio, assim, existe o alerta. A gente tá falando de um jogador de destaque no futebol equatoriano. A gente teve quase nenhum caso de jogador que saiu do futebol equatoriano e veio pro futebol brasileiro e obteve sucesso. A discrepância de ligas é significativa. A gente teve um caso, por exemplo, recente que o Botafogo faz um investimento considerável no Luiz Segovia, que era considerado o melhor zagueiro de muito e muito tempo do projeto Independente Del Valle. E acabou que o Luiz Segovia não deu certo no Botafogo, tá jogando no CRB. A gente faz um investimento no Bryan Garcia, que muitos falavam que ia ser uma baita revelação, não dá certo. E tantos outros jogadores que vieram do futebol equatoriano, eu tenho dificuldade de lembrar de um case de sucesso. Mas eu acho que a gente não tem que se pautar com isso, não. Não acho que a gente tem que se pautar com isso, não. É só um alerta. Mas, assim, algo que a gente já vem falando. O Atlético está no mercado. O Atlético não morreu no mercado. As opções que o Atlético tem no mercado, elas não estão, assim, zeradas. O Atlético ele ainda é um clube que vai tentar movimentações e considera a movimentação do Robert Schank, volto a dizer, uma movimentação certeiríssima. Uma movimentação que faz sentido para nossa realidade. Só que eu espero que o trabalho do Barbieri receba outras peças para que essa zaga seja menos exposta em transição. O jogo ele precisa ser mais controlado. O jogo não pode ser vai lá, bate cá, vai lá, bate cá, vai lá, bate cá. Ah, Thiago, essa solução não pode estar no elenco? Se essa solução está no elenco, essa solução se chama João Cruz. Aí eu dou meu braço a torcer. Se o Atlético bota essa solução como um garoto de tanto talento quanto é o João, que eu acho que é a peça mais próxima para associar com o Zapelli e a peça mais próxima para conseguir controlar o ritmo do jogo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.